vamos falar sobre a tadalafila. Quero deixar um adendo que eu não sou médico e não sou formado em farmácia, tá? Eu estou trazendo um conhecimento para vocês de tudo isso dentro da sexualidade de vocês. Qual é a diferença entre a tadalafila e a sildenafila? A sildenafila é o azulzinho que comercialmente aí conhecemos como Viagra. E uma fórmula aí mais moderna, mais nova, é comercialmente também conhecemos como o Cialis diário, que é a tadalafila. O que a tadalafila ela vai fazer? A tadalafila é um vaso, tanto a tadalafila como a sildenafila são vasos dilatador. Então, quando você toma esse medicamento, você vai dilatar as artérias, né, do pênis e vai aumentar o fluxo sanguíneo, vai melhorar o fluxo sanguíneo. Então, quando as paredes das artérias vão relaxar, né? E aí abre-se espaço e melhora o fluxo sanguíneo, falando de uma forma mais simples, vem mais sangue e quanto mais sangue aqui no pênis, melhor a sua ereção, mais potente é sua ereção. E tanto a tadalafila quanto a sildenafila são indicadas por médicos no cuidado aí da disfunção erétil. Quando você perde a potência da sua ereção, então você toma esses remédios para melhorar a sua potência sexual. Só que quando você toma esse remedinho, a tadalafila, ela tem um efeito, ela começa a funcionar 30 minutos após você tomar. Só que o pico dela, quando ela vai estar lá no máximo dela, é após 3 horas. Então, ela começa a fazer efeito depois de 30 minutos, só que ela chega no pico. Ela vai estar boa, né? Ela vai estar boa depois de 3 horas. E não sei se vocês já ouviram falar de meia-vida. O que é meia-vida de um medicamento? Mas no mercado vai ter a tadalafila de 5 mg e vai ter a tadalafila de 20 mg. A meia-vida é metade dessas gramas. Então, se você está tomando um comprimido de 5 mg, a meia-vida, quando você tiver usado aí no seu organismo 2,5 mg da tadalafila. Então, a meia-vida da medicação é a metade aí da composição. E a tadalafila, ela tem 17 horas. A meia-vida dela é de 17 horas. Após 17 horas, o seu organismo já absorveu 2,5 mg da tadalafila. Se você tomou um de 20 mg, após 17 horas, o seu organismo vai ter aí utilizado 10 mg. E a tadalafila, ela funciona, ela fica agindo até 36 horas. Então, se você tomou um remedinho, por exemplo, na sexta-feira, porque você vai fazer sexo no sábado, e aí não deu para fazer, vai estar valendo ainda pro domingo. Você sabia que a tadalafila, que a gente está falando aqui agora dela, para 35% dos homens, a tadalafila não funciona? Cada um tem um sistema, né? Cada um tem um corpo, cada um é um indivíduo, e aí você precisa entender se faz sentido para você, se serve no seu organismo ou se não serve. Bacana? A tadalafila e a sildenafila, ela precisa de estímulo para você ficar com o pênis ereto.
Então não adianta você só tomar o remédio e não se excitar. Você precisa de excitação. Então você vai precisar de ver algo, você vai precisar ou de cheirar, ou você vai precisar pôr a mão lá nele, ou alguém vai ter que pôr a mão em você, tocar em você. Você precisa de estímulos, e aí tem nossos 5 sentidos, para o remédio funcionar. Sem estímulos, o remédio não funciona. Então, se você tomou o remédio, você não vai ficar com o pênis ereto. Você só vai ficar com o pênis ereto se você tiver essas, excitações. Então, sem excitação, o pênis não vai ficar ereto. Por isso, se você não cuidar da sua mente, se aqui tá ansioso, se aqui tá estressado, se aqui tá deprimido, se aqui tá mal-humorado, se aqui não estiver funcionando bem, a tadalafila, o remedinho, não vai funcionar. Por que que não vai funcionar? Porque quem comanda a ereção, quem comanda a ejaculação é o cérebro. Então, não é o remedinho que vai comandar. Se aqui não estiver funcionando certinho, você não vai ter ereção e não vai ter assim, na verdade, ou você não vai ter a ejaculação, porque vai demorar muito, a ejaculação retardada, ou você vai ejacular rápido demais, beleza? O que acontece? Quais são os efeitos colaterais da tadalafila? A tadalafila, ela dá dor de cabeça em alguns homens, principalmente na hora da penetração, que você acelera o movimento, aí o fluxo sanguíneo aumenta. Pode dar dor no corpo, pode dar sintomas de gripe, pode dar dor na barriga, pode dar dor intestinais, aí o intestino é desregular. Então, a tadalafila, ela tem esses efeitos colaterais. E aí vocês me perguntam, a tadalafila vicia? A tadalafila, se a gente for falar de forma, farmacêutica, biológica, fisiológica, ela não vicia. A tadalafila, ela não vicia. Mas psicologicamente, ela vicia. Como assim, Márcio, psicologicamente? Porque muitas vezes pode gerar dependência. E por que dependência? Porque quando você toma a tadalafila, você fica mais seguro, você fica mais confiante, porque aí quando você não toma, o que você vai pensar? Putz, não tomei. Ixi, agora não vai dar certo, agora eu não vou ficar com o pênis ereto. E aí você perde a segurança, você perde a confiança em você. E aí, sim, você fica dependendo do remédio, porque você não sabe mais se você já tem uma ereção, se tá tudo ok, se você dá conta sem o remédio. Então, o remedinho só tá servindo para te dar segurança, para te dar confiança. E aí, quando você não toma, você fica, putz, não vai dar certo. E quando você, putz, não vai dar certo, o que acontece? Ansiedade, o coração começa a acelerar e isso faz com que você perde a ereção. Coração acelera, aumenta o nível de adrenalina e a adrenalina desliga o pênis. Você perde a ereção. Então, por isso, a importância de cuidar aqui do psicológico para qualquer disfunção sexual. Pode ir no urologista, olha se tem algum problema físico, se tem algum problema hormonal, se tem algum problema biológico, mas cuida também da sua mente, porque é ela que comanda seu corpo. Por isso que eu sempre falo que eu cuido do corpo, da mente e da sexualidade do homem. Porque não tem como cuidar só de uma parte, porque tá tudo ligado. A mente tá ligada com o corpo tá ligado com a mente, que tá ligado com a sexualidade.